بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل وأصدق القيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال: كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المؤمن أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. فأي المؤمنين أكيس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك هم الأكياس. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Prezados irmãos, em primeiro lugar devemos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso Criador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o nosso sustentador, aquele Allah subhanahu wa ta'ala em que na sua posse tem o controle de tudo. De seguida, que a paz e bênção sejam para o nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, a sua descendência, os seus companheiros até o dia de Qiyamah. Amém. Vem num hadith que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, certa vez, ele foi questionado, foi perguntado com os seus companheiros, um dos seus companheiros, que: Ya Rasulallah, ayul mu'minina afdal? Então, os companheiros perguntaram ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam que: Ó Rasulallah, quem é o melhor dentre os crentes? Quem é o melhor dentre os crentes? Então, qual foi a resposta do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam? Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam respondeu, disse: Ahsanuhum khuluqan. São aquele crente que tiver o melhor caráter, que tiver a melhor conduta. Então, depois de seguida, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam foi perguntado novamente que: Fa'ayyul mu'minina akyas? Fa'ayyul mu'minin akyas? Que dentre os crentes, quem é aquela pessoa que é mais inteligente? Então, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, prezados irmãos, não respondeu que é aquela pessoa que tem muito dinheiro, tem muita riqueza, só porque ele sabe fazer o negócio. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não disse que é aquele líder ou aquele rei que consegue liderar o seu povo da melhor forma. Mas qual foi a resposta do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam? فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك هم الأكياس. Que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam respondeu: o mais inteligente é aquele que mais se recorda da sua morte. Constantemente está na recordação. Ele sabe dizer que eu vou ter que partir dessa face da terra. E como assim também, وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, aqueles que melhor conseguem preparar para o encontro da sua morte, para o que for a vir após a sua morte. أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسِ. Na verdade, são essas mesmas pessoas que são mais inteligentes dentro de vocês. Então, prezados irmãos, a morte, o que é a morte? A morte é algo que cada um de nós iremos provar. Milhares de teorias que os cientistas, os médicos, eles possuem com eles, mas nenhuma deles está certa. A morte é algo que cada um de nós iremos provar. Ninguém é capaz de evitar a morte. A morte é o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou a morte e juntamente com isso também o próximo passo que nós fomos a dar, o caminho que nós fomos a seguir, será o caminho de morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surah Hadid, as fases da vida do ser humano: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Que اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله, que sabei que a vida mundana é apenas uma brincadeira. ولهو é um divertimento. Os prezados irmãos, uma criança que nasce, a primeira coisa que ele faz no seu primeiro ano é brincar, é querer brincar. Allah subhanahu wa ta'ala está a explicar a vida do ser humano, que
Na sua infância, a criança somente quer brincar até uma certa idade. E quando ele chega na sua idade de juventude, da adolescência, o que acontece? Eles começam já a querer vestir da melhor forma. É a idade de embelezar-se. As pessoas gostam de vestir uma coisa diferente da outra. E como assim também gostam de querer competir um com o outro. E depois, Allah subhanahu wa ta'ala mais em frente diz outra fase que é وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, e uma cobiça mútua em acumular e superar um ao outro na riqueza e os filhos. Depois de casar, uma pessoa depois de casar, ele começa a querer criar uma nova vida, uma família, chega a um certo momento da sua vida, já começa a ter filhos. Então, prezados irmãos, chega até uma certa idade onde ele sozinho senta, começa a pensar que ao longo da minha vida eu consegui guardar isto, tenho essa riqueza, tenho aquela riqueza, tenho isso, tenho aquilo. Acumulei tanto, quantos filhos eu tenho e quantos netos também eu tenho. Então Allah subhanahu wa ta'ala assemelha a vida do ser humano com o quê? كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Que o exemplo da nossa vida é como o exemplo da chuva, que faz brotar, que faz rebentar as plantas. E aquelas mesmas plantas que fazem com que os cultivadores ficam alegres. Com aquela água que cai do céu, aquela chuva que Allah subhanahu wa ta'ala faz cair sobre nós. Então, prezados irmãos, os camponeses ficam contentes a verem essa chuva. Depois, mais em frente, Allah subhanahu wa ta'ala o que diz? ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Depois, essas mesmas plantas, essas mesmas árvores secam, isto é, começam a murchar. E às vezes amarelando. Começamos a ver as folhas das árvores, das plantas, a começarem a ficar amareladas. E depois de algum tempo torna-se feno. Isto é, seca-se por completo. A flor, prezados irmãos, vai crescendo. Nela sai uma árvore. E depois da árvore começa a dar as frutas. Mas no fim do dia ela sabe dizer que um dia também eu comecei de uma planta. Depois passei para uma árvore. Comecei a dar frutas. E depois dali o que acontece? Sei dizer que um dia também irei me acabar. E da mesma forma a vida do ser humano. Uma criança quando nasce, os pais ficam alegres, ficam contentes. Mas mesmo assim os pais sabem dizer que um dia também essa mesma criança terá o seu fim. E, prezados irmãos, nós esquecemos deste dia que iremos partir dessa face da terra. Esquecemos que esta vida é temporária. A vida dessa face da terra é temporária, é passageira. E por isso é que é muito fácil para nós esquecermos de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. É muito fácil para nós praticarmos o pecado, cometermos um pecado, esquecermos do nosso Criador e esquecer do objetivo pela qual nós vivemos nessa face da terra. E se nós formos por algum momento, a cada minuto da nossa vida, fomos a pôr o nosso objetivo em frente de nós, a morte em frente de nós, então, prezados irmãos, será muito, muito difícil de nós praticarmos pecado. Será muito difícil de nós desobedecermos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe um ponto muito importante que nós devemos considerar, que nós praticamos o salat, os 5 salat estamos a praticar, jejuamos o mês de Ramadã, tiramos o zakat, damos o zakat, todas as condições que Allah subhanahu wa ta'ala pôs em cima de nós estamos a praticar sobre aquilo. Estamos a obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E onde é que nós vamos ver os benefícios dessas ações, prezados irmãos? O resultado de todas essas ações que nós estamos a praticar. Estamos a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Onde é que nós vamos ver o benefício de cada uma ação que nós estamos a praticar? Somente é após a nossa morte, prezados irmãos, que nós vamos conseguir realizar o quanto essas ações irão nos ajudar. As recompensas de cada uma ação, após nós fecharmos a nossa vista nessa face da terra, partirmos dessa face da terra e Allah dar a nós a segunda chance de nós ressuscitarmos, de nós vermos qual é a realidade, é aí onde nós vamos realizar quais são os benefícios dessas mesmas ações. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, no Sagrado Coran diz: "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele mesmo que criou a vida, criou a morte e a vida. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para que fim, prezados irmãos?
para que Allah subhanahu wa ta'ala possa testar a cada um de nós, que entre nós quem é o melhor, ahsanu amala, em praticar as ações. E quais ações? As boas ações. Prezados irmãos, é essa mesma razão da qual Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano. É por este mesmo fim que Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano. E criou a vida e como assim também criou a morte. A razão é que Allah subhanahu wa ta'ala quer testar de nós, que a cada um de nós quem é o melhor em praticar boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala aqui nos está a referir da quantidade das nossas ações. Allah subhanahu wa ta'ala não quer que nós praticamos muitas ações, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala quer a qualidade de cada ação que nós formos a fazer. Hoje nós podemos fazer tanto, mas a sinceridade não está lá. Fizemos tanto para querer mostrar ao mundo que nós estamos a fazer tanto. Perante Allah subhanahu wa ta'ala isso não vai ter nenhum valor. Mas sim, se nós formos a fazer somente uma ação, uma boa ação, com toda a sinceridade, para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, então essa é uma ação, prezados irmãos, é que vai valer para nós na vida do além. Prezados irmãos, num outro ayat Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut, que cada alma terá que testar a morte, vai testar o sabor da morte. E prezados irmãos, a morte tem o seu sabor. Allah subhanahu wa ta'ala não diz que vamos ter que todas as almas vão morrer, ou todas as almas vai ter que fazer isso ou aquilo. Não. Allah subhanahu wa ta'ala diz: dha'iqatul maut, vão ter que testar o sabor da morte. A morte tem o seu sabor. Aqueles que cometeram pecados nessa face da terra, aqueles que desobedeceram às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, o sabor da morte será amargo, o sabor será doloroso. E do outro lado, aquelas pessoas que forem a obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que constantemente está nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, então o sabor da morte, prezados irmãos, será algo doce, algo satisfatório, que Allah subhanahu wa ta'ala faz cada um de nós, a todo mu'min nessa face da terra, a todos os muçulmanos, aqueles que, quando alcançarem a sua morte, partirem desse mundo com a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala e a doçura da morte vir nas nossas bocas. Amém. Que Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, e como eu estava a falar, Allah subhanahu wa ta'ala não quer ver a quantidade, Allah subhanahu wa ta'ala quer ver a qualidade das nossas ações. É muito importante nós vermos as nossas intenções antes de nós fazermos a cada ação que nós formos a fazer. Um poeta diz: Al-mautu ka'sun wa kullu an-nasi sharibuhu, wal qabru babun wa kullu an-nasi dakhiluhu. Wa kullu an-nas dakhiluhu. Que al-mautu ka'sun, a morte é um copo em que todo ser humano terá que beber nela. وَالْقَبْرُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ. E o qabr, a sepultura, é uma porta que todos nós teremos que entrar por ela. Ninguém, prezados irmãos, é capaz de fugir da morte. É impossível nós fugirmos da morte. A morte sempre virá até nós. Por mais que alguém dentro de nós tenta fugir da morte, esconder-se da morte, a morte irá encontrar a nós, prezados irmãos, no tempo exato prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah An-Nisa: Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Onde quer que vós estardes, a morte vos alcançará, ainda que vós aguardeis em torres fortes e altas. Por mais que nós tentamos esconder-se em torres altas e fortes, até lá também a morte irá alcançar a nós, prezados irmãos. Por mais que nós tentamos ir abaixo da terra ou no oceano, mais fundo, no oceano, a morte também irá nos alcançar até lá. Ninguém consegue fugir da morte. Quando a nossa hora for a chegar, nós não vamos conseguir fugir. Não vamos ter como adiar e como também ter mais um segundo da nossa vida. Naquele exato momento que Allah subhanahu wa ta'ala escreveu a nossa morte, é naquele mesmo segundo, naquele mesmo minuto, e naquele mesmo local onde a morte irá alcançar a nós. Hoje nós, prezados irmãos, queremos ver qual é a realidade dessa face da terra. Hoje nós lutamos um com o outro para essa face sobre o dunya. Um irmão luta com outro irmão por causa da herança, por causa da riqueza que o pai deixou. Mas, prezados irmãos, qual é a realidade dessa face da terra? Vamos para os cemitérios, vamos ver quantas sepulturas estão lá, e também vamos tentar ver quem está abaixo, quem está dentro dessa sepultura.
Lá iremos encontrar ministros, iremos encontrar pessoas ricas, pessoas um após o outro, prezados irmãos, pessoas de toda a cultura, toda a raça estão lá, prezados irmãos, abaixo dessa sepultura. E qual é a realidade dessas mesmas pessoas lá, prezados irmãos? O seu corpo, algumas delas, o seu corpo tornou-se alimento para os insetos. E esses mesmos insectos também tornaram-se alimento para um outro insecto. Essa é a realidade dessa fase da Terra, prezados irmãos. Ainda vamos tentar entender a realidade desse dunya, prezados irmãos. Ainda temos tempo de voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, a todos os pecados que nós cometemos. Porque para Allah subhanahu wa ta'ala não importa quanto pecado nós cometemos. O Shaitan nos pode vir pôr o waswasa nas nossas orelhas, que não, no nosso coração, que não, você já tanto pecado você cometeu, Allah subhanahu wa ta'ala já não vai perdoar assim. Prezados irmãos, é uma mentira muito grande. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Aqueles que constantemente, Allah subhanahu wa ta'ala refere-se àquelas pessoas, não aquelas que estão a cometer boas ações, estão a praticar boas ações, ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, uma após outra eles estão a fazer. Não, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala aqui está-se a referir daquelas pessoas, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, que constantemente estão a cometer um pecado após o outro, um pecado após o outro. La taqnatu min rahmatillah, que não percam a esperança no rahmat de Allah, na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. No hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uma vez, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu, fara'a nasan ka'annahum yashtarikun. Então, uma vez, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entrou no seu musalla, o lugar onde ele fazia o salat. Então ele apanhou algumas pessoas a conversarem, a rirem. Então o que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: Ama innakum law akthartum dhikra hadhi min ladhat la shaghalakum amma ara faakthiru min dhikra hadhi min ladhat al-maut. Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o que diz: se vocês se lembrarem constantemente do destruidor dos prazeres, que é a morte, eu não haveria de ver o que eu vejo agora. Então lembre-se constantemente do destruidor de prazeres, que é a morte. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o que mais em frente diz? فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِي عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٍ, que nem um dia passa pelo qabr, pela sepultura, que ele diz, إِلَّا تَكَلَّمَ, que ele diz, فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود. Que a sepultura constantemente está a dizer que eu sou a casa dos afastados, eu sou a casa da solidão, eu sou a casa do pó, eu sou a casa das vermes, dos insectos. Prezados irmãos, cada um de nós terá que prestar conta perante Allah subhanahu wa ta'ala, no tribunal de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ninguém terá capacidade, ninguém poderá subornar, ninguém irá enganar, ninguém irá também, como chama, fugir de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Acaso o homem julga que será deixado livre sem passar por um julgamento? Todos nós, prezados irmãos, seremos ressuscitados e teremos que prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Até quando nós vamos insistir na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala? Quantos mais adhan vão passar pelos nossos ouvidos surdos, prezados irmãos? Onde é que nós vamos encontrar a paz? Onde é que nós vamos encontrar o consolo? Hoje, prezados irmãos, os jovens dizem que não, o consolo, a paz do coração nós podemos encontrar na música, podemos encontrar nessa desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas vamos ver o que Allah subhanahu wa ta'ala não diz, prezados irmãos: alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, cujos corações se tranquilizam com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sabei que somente com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala os corações se tranquilizariam. Somente, prezados irmãos, quando nós voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala, quando pedirmos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e cumprirmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e com o sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, é que havemos encontrar a paz. Só aí é que nós vamos ter o sucesso, prezados irmãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a compreensão a mim e a todos nós de praticar no que foi falado e também conceda a nós, a cada um de nós, uma boa morte e seja um meio de nós entrar no Jannat. Amém. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.